Boa tarde! Eu estava aqui verificando a conexão, demorei um pouquinho, mas agora são 4 horas em ponto e eu espero que vocês cheguem mais para a conversa de hoje aqui na página da Go Outside. Bem-vindos! Eu sou a Maria Clara, César Grosso já está aqui na área, entre outras pessoas que vão conferir a conversa de hoje e participar da conversa de hoje. Essa é uma live que começa uma conversa sobre Rock Spirit. Quem já foi nesse festival maravilhoso sabe do que eu tô falando. O Rock Spirit acontece há 10 anos, esse ano completa 10 anos. É um festival em que se pode assistir os melhores filmes de documentários de aventura e de vida outdoor do mundo ao ar livre, de graça. A gente sempre fez isso em parques das grandes cidades, de São Paulo, do Rio de Janeiro. E esse ano, por conta da situação que a gente está vivendo, a gente vai fazer numa versão drive-in aqui em São Paulo. Por isso também o festival que se chama Rock Spirit, esse ano está batizado de Rock Spirit Go Fit e vai acontecer nos dias 15 e 16 de agosto no Arena Estaiada Drive-in em São Paulo. E lá a gente vai manter a tradição de exibir esses documentários maravilhosos, alguns deles vindos lá de Telluride, nos Estados Unidos, no Colorado, vem do maior festival de filmes desse tipo do mundo. E a gente também tem produções nacionais. Por isso, a partir de hoje, a gente começa a conversar com algumas figuras que participaram ou que vão participar do Rock Spirit desse ano ou de edições anteriores. Caso do meu amigo que está aqui, que vai conversar comigo hoje, o Cezinha, César Grosso, um dos maiores nomes da escalada brasileira. O cara já foi campeão brasileiro em modalidades diferentes 5 e 6 vezes, de boulder e de lead. Ele é vice-campeão pan-americano e ele tá com um filme no Rock Spirit, nessa edição do Rock Spirit, que vai ser exibido para todo mundo de graça lá na arena, no Arena Estaiada, e também nos dias 21, entre os dias 21 e 30 de agosto, no site do Festival do Rock Spirit. Então você que não podia vir a São Paulo para participar do festival, vai ter nesse ano, vamos olhar o lado cheio do copo, a oportunidade de assistir todos os filmes do Rock Spirit no conforto da sua casa e de graça. Tem seu valor, hein? Então, para dar início às comemorações de uma década de Rock Spirit, a gente conversa hoje com esse cara, César Grosso, e sobre as conquistas dele e sobre o filme que ele vai exibir na 10ª edição do Rock Spirit. Eu vou convidar o César Grosso para ir. Vou esperar ele aparecer aqui. Ei, bem-vindo! Obrigado. Tudo bem contigo? Tudo? Olha, eu tô vendo um troféu aí, eu tenho um troféu aqui também desse, Então, coloquei ali na em frente cima. ali de propósito, tá? Não eu, né? Porque eu não sou uma outsider, mas você sim. Que Valeu. legal, que legal. Bem-vindo, um super prazer falar com você aqui. Obrigado de aceitar nosso convite. Pô, eu que Adorei o agradeço. seu filme, já vi. Não É, posso dar muito spoiler aqui não, mas a gente vai ter que falar um monte dele. Muito não, legal. tá lá. Eu começo do começo, Cezinha. Você tinha 10 anos quando você começou a escalar, mas eu achei interessante porque eu falei com outros escaladores nesses últimos tempos. Um deles, o Felipe Camargo, me diz, e tem até um vídeo que fala disso, que ele sempre sonhou, nunca pensou em outra coisa, sempre sonhou em ser escalador profissional desde pequenininho. E você, ao contrário, conta que não era um sonho seu necessariamente quando você começou a escalar ainda pequeno, com 10 anos, foi uma coisa que foi rolando naturalmente. Quando é que você assumiu que você era um atleta profissional? Você se lembra? Você tem isso claro? Bom, com os primeiros patrocínios eu vi que eu poderia viver disso, né? Mas quando eu era pequeno ainda não tinha nem ideia o que que era ser escalador profissional, né? O que que era um escalador amador, o que que era um escalador profissional. Na verdade, o que eu já sabia é que eu ia sempre escalar, de modo Uhum. profissional ou amador, eu ia sempre escalar. Então, nunca me preocupei, nunca corri atrás disso. Claro, não vou falar nunca, nos últimos anos, sim, a gente tem, sei lá, que fazer imagem, ou tem que ter bons resultados, né? Isso faz parte de uma vida profissional de um atleta. Mas ainda quando eu era pequeno, nunca corri atrás de virar profissional, e sim de continuar escalando com paixão e fazer aquilo que meu
coração dizia, e isso foi puxando uma coisa assim séria. Enfim, os treinamentos, os resultados, os feitos, e a partir disso que eu virei profissional. E se você tinha, fiquei pensando aqui, se você tinha pouca idealização dessa história, quer dizer, geralmente um menino que sonha sei lá, ser jogador de futebol, que é uma coisa muito comum aqui no Brasil, tem uma super ideia bastante, muitas vezes fora da realidade, né? Desconectada com a real, essa idealização. Você, ao contrário, imagino que não tenha tido isso muito, assim. Quando você se viu escalador profissional, você se surpreendeu de alguma maneira com essa condição, positivamente ou negativamente, ou também foi uma coisa que pintou natural? Não, me surpreendi, claro. Eu, na verdade, desde o meu primeiro patrocínio, eu tinha 16 anos e uma loja de escalada em São Paulo me patrocinava. Eu lembro que na época eu tinha 16 anos, eu peguei pódio no Campeonato Brasileiro, fiquei em terceiro lugar e, putz, a gente fez um contrato, eu ganhava 3 salários mínimos para escalar. Então, imaginar, um menino de 16 anos ganhar 3 salários mínimos para escalar era mais do que um sonho. Super Só que eu luxo. nunca peguei, acho que para qualquer criança de 16 anos que escala. Uhum. Mas nunca foi eu sempre almejei o feito em si, né? O chegar àquele nível. Eu lembro meu primeiro campeonato brasileiro, eu via o Edinho, o Belê, o Helmut ganhavam, e eu queria chegar àquele nível, né? Mas não que eu queria virar profissional como eles eram. Eu queria chegar àquele nível. Então, o patrocínio e eu viver da escalada foi uma consequência de eu almejar chegar naquele nível, né? Naquela condição. Então, nunca foi, e na verdade não é assim, tenho que, mais do que pensar no patrocínio, no feito em si. Enfim, eu quero ainda depois de 25 anos melhorar ainda meu nível, enfim, escalar vias mais difíceis ou mais desafiadoras, mas não é por uma questão profissional, é isso, não é Sei. é pelo feito em si, é pela paixão, né? Por mais que isso, de repente, não seja mais profissional e seja minha segunda atividade, vou continuar almejando do mesmo jeito. Você está falando de segunda atividade. Alguém aqui perguntou sobre a sua faculdade de nutrição, que eu, na verdade, nem sabia que você tinha uma faculdade de nutrição. Queria que você contasse um pouco e como é que você assimilou essa formação, que combina bastante com vários aspectos da vida de um atleta profissional. Se você aproveita, de fato, o seu conhecimento para se cuidar ou para cuidar de outras pessoas e tal, como é que você integrou as duas coisas? A escalada tem total influência nisso. Eu já desde de muito jovem, né, quando você está no colegial, ainda você tem que pensar o que você vai fazer, o que você vai estudar. Eu já sabia que era algo relacionado à escalada ou ao esporte. Então, eu pensei no começo fazer ou educação física, ou fisioterapia, até psicologia, mas sempre relacionado ao esporte. E aí, Uhum. nutrição também sempre tive essa paixão e tenho. E, na verdade, cursei nutrição, ainda sempre treinando e competindo. E depois de formado, fiz uma pós ainda em fisiologia do exercício para trabalhar com o esporte. E eu, por 8, 9 anos, trabalhei, depois de formado, trabalhei no Brasil, tinha um consultório meu, na Zona Sul, e trabalhava atendendo esportistas ou atletas de alto nível. Atendi o então campeão mundial, um espanhol, na época, em 2009, até que foi eu digo, meu cliente mais importante, né, que depois que ele ganhou o mundial, ele agradeceu, na primeira linha lá do blog dele, agradeceu César Grosso e tal. Legal. Foi uma grande satisfação como nutricionista. E Uhum. ainda não é oficial, mas eu ainda eventualmente faço algumas dietas aqui para Itália ou para brasileiros também. Mas a minha principal atividade é com escalada, né? Eu não vivo só escalando, mas eu trabalho com escalada. Então, eu aqui na Itália também sou representante de uma empresa que faz muros de escalada. Então, muita gente acha que é piada, né? Faz muros Mas de escalada? faz muro de escalada. É uma empresa da Bulgária, que chama Autopia, uma empresa líder no mercado. E a gente está representando, seja aqui na Itália, que também na América do Sul. Então, é sempre relacionado à paixão, à escalada. Um pouco também sou route setter, então monto vias de escalada, boulders, eventualmente dou aulas também. Então, é tudo relacionado à escalada. E essa sua ida para a Itália, a gente estava falando um pouquinho antes dessa live começar, você me disse que você mora em Arco,
E eu fui dar uma olhadinha, que lugar mais lindo que você mora, hein, meu? É, eu sou suspeito para falar, mas todo mundo que vem para cá, não só amigos ou conhecidos, enfim, muita gente que já rodou o mundo inteiro fala, e eu concordo, é o lugar mais bonito que eu já vi, assim. Não sei se é porque pela atmosfera aqui que é tranquila, então é no meio das montanhas, a gente está nos pés das Dolomitas, tem um Uhum, rio que corta o vale, aqui é tudo muito tranquilo. uhum. E aqui a escalada é muito forte, né? Então, o primeiro campeonato de escalada que a gente conhece hoje nesse formato foi feito aqui ainda no começo da década de 80 e até hoje tem ainda, né, o Arco Rockmaster. Esse é o primeiro ano que não tem também, né? Depois de mais de 20 anos. Esse ano foi uma estreia de tudo que não aconteceu foi esse ano. Esse ano, tudo que não aconteceu estreou esse ano. Pois é, coisa louca, mas depois de mais de 30 anos. Aham. E aí, na verdade, essa decisão foi... Eu vim para cá com a Tati, que era então a minha namorada, hoje é minha esposa, Uhum. e a gente veio para cá em 2011 para competir no Mundial, que foi aqui em Arco mesmo. A gente tinha 30 dias de férias e a ideia era fazer a primeira semana de campeonato, que era uma semana, 10 dias de campeonato aqui, depois o resto do mês conhecer a Itália, enfim, fazer aquele tour clássico turístico. Uhum. E afinal a gente gostou tanto daqui que a gente ficou um mês aqui em Arco, Dolomitas e tal, depois a gente voltou para o Brasil. E quando a gente voltou para o Brasil, a gente já começou a pensar, meu, vamos morar ali e tal, não sei o quê, porque aqui você vive a escalada, né? Aqui para ter Sim. uma ideia de como é forte aqui, Arco tem acho que 17 mil habitantes e tem uma ruazinha central, principal ali, que tem mais de 22 lojas de escalada, Uhum. com todo tipo de material, Tem mais enfim. loja de escalada em Arco do que aqui, aqui em São Paulo. Tem uma, pois é, tem uma associação de escalada em Arco, obviamente, Arco Climbing, que tem mais de 2 mil associados. Que Então, barato. é mais, não sei se é mais associado que a Associação Brasileira de Escalada, mas para uma cidade desse porte é uma coisa imensa. Falésias tem milhares de vias em poucos quilômetros, então aqui foi por isso que a gente vem para cá. Vocês estão aí há 7 anos, você me falou. Você sentiu muita diferença na sua escalada, no seu desenvolvimento como escalador nesse período, estando aí com tantas opções de escalada e uma presença tão forte da comunidade também? Enfim, você sentiu diferença na performance? Senti, na verdade essa decisão foi pensando nisso, né? Pensando em desenvolver mais a minha escalada. Então aqui basicamente três motivos. Primeiro que geograficamente eu estou perto do circuito mundial. 80% da Copa do Mundo é na Europa, num Uhum. raio de 500 quilômetros. Coisa que no Brasil a gente às vezes viajava para pegar uma etapa, no máximo duas. Então aqui é muito mais acessível competir em alto nível. Uhum. É, competir com os mais fortes do mundo, então treinar também com, sei lá, Stefano Ghisolfi, Marcello Bombardi, entre vários outros italianos que ganham, inclusive, etapas de Copa do Mundo. Uhum. E a estrutura em si, né? Então, a gente tem ginásios aqui num raio de 100 quilômetros ou um pouco mais, que são ginásios de referência no mundo. A gente tem Innsbruck, que é o maior, considerado o maior e também o melhor ginásio do mundo, fica a 3 horas de carro. Vocês atravessam, porque Innsbruck é na Áustria, certo? Eu estou viajando. Atravessa o quê? Vocês atravessam ali por Trieste, pelo norte ali? Pelo Alto Adige. Trieste é um pouco mais para o leste, é a Aham, fronteira já com a Eslovênia, aham. e aqui 100 quilômetros para o norte, atravessando o estado do Trentino Alto Adige, onde eu moro, já Uhum. faz fronteira com a Áustria. Então, na época de competição de Copa do Mundo, era a cada 15 dias eu passava um final de semana lá. Então, Que 3 dias delícia. a cada 15, né? Então, foi por esses motivos que eu decidi vir para cá. Isso é que a gente está falando só de escalada indoor, né? Que se a gente falar de escalada outdoor, escalada na falésia, que é o forte daqui, tem muita Uhum. falésia, muita via. Quem gosta de escalar parede também, escalada estilo alpino, tem as Dolomitas a 1 hora daqui também. Sim. A gente está falando agora de escalada indoor e outdoor, e a escalada que a gente deve ver nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos, seja lá quando isso vai acontecer, né? Vai ser a escalada de velocidade. Como é que vai ficar você nessa equação? Você vai estar perto dos jogos? Você vai participar de alguma forma? Você gosta de escalada de velocidade? Eu imagino que sim, porque você compete, né? Mas é que tem muito escalador que não gosta.
Queria saber um pouco da sua relação com essa modalidade, enfim, essa submodalidade dentro da escalada, né? No sentido de ser uma das, né, modalidades. Sua relação com essa que várias vezes é o patinho feio dos escaladores outdoor. É bem polêmico isso daí. Na verdade, assim, fazendo um resumo, a Federação Internacional, ela negociou com o COI, com o Comitê Olímpico Internacional, para a escalada entrar nas Olimpíadas. Então, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, deu um pódio masculino e um pódio feminino. Então, de forma diplomática, o IFSC, que é a FIFA da escalada, né? Federação Internacional de Escalada Esportiva, de modo diplomático, não podia tirar uma das modalidades ou escolher só uma das três que a gente tem, né? Que é via, boulder e velocidade. Então, cada uma das três a gente tem os especialistas. Eu, por exemplo, de via. Né? Minha segunda modalidade é boulder e minha quinta modalidade é speed. Vamos dizer assim, porque speed a gente começou, eu e todos os brasileiros, desde 2017. Há pouco tempo. Exatamente. Então, foi uma forma diplomática. Claro que no começo o IFSC sofreu muita crítica, mas tem esse fator, tem essa limitação, é um pódio, né? Eu também não acharia justo, por mais que eu não seja fã da Speed, não é a minha modalidade forte, eu também não acharia justo tirar, né, essa modalidade, todos os praticantes que também englobam o universo da escalada esportiva de competição. Então, muita gente criticou, acho que até por não saber, não conhecer muito a modalidade, acho que quando tem uma coisa nova, vem muita crítica, né, antes de entender e aceitar. Então, desde 2017 eu comecei a treinar e, na verdade, não tem, eu estava falando isso hoje, inclusive, não tem acho o grande fator a imprevisibilidade que tem o universo da escalada e do montanhismo. Então, havia, para quem não sabe, a modalidade speed é uma parede homologada, então é que nem uma pista de atletismo. Você correr uma pista oficial de atletismo na Itália, no Japão, no Brasil, é sempre a mesma, 100 metros, 400, enfim. Sim. Então, a parede de speed é a mesma coisa. São 15 metros, 5 graus de inclinação, tem as agarras oficiais da Federação Internacional colocadas na posição exata. Então, no muro oficial, o tempo que eu fizer aqui vai valer como recorde, assim como se eu fizer no Brasil em uma parede oficial. Sim. Então, isso não tem a imprevisibilidade, não tem a estratégia, por exemplo, que tem em boulder, em via. Então, é uma coisa mais atlética, de ficar forte e coordenar tudo e fazer o tempo mais rápido. Então, o que eu vi muito foi no começo todo mundo criticando, no mundo inteiro, no Brasil também, mas quando você começa a praticar, você vê que é uma brincadeira, vamos dizer assim, né? Você acaba... Pega-pega, né? Você acaba pilhando e fala, nossa... Pega-pega na parede. É uma corrida na parede, duas paredes iguais, 1, 2, 3 e já, e quem bater primeiro em cima ganha. E todo mundo foi pegando gosto. Claro que não é uma escalada mesmo, né? É uma corrida na parede. Então, e todo mundo foi gostando, e você começa a pegar gosto, assim, você começa a ver seu tempo baixar, você começa a pegar algumas dicas de especialistas de speed e tal. E no final das contas, a gente estava almejando ir para as Olimpíadas, né, para Tóquio, que já acabaram as nossas chances. A gente tinha eram 3 chances, a última foi no Pan-Americano, que não deu, a gente quase bateu na trave, fui para a final, mas estava difícil de ganhar e assim conseguir a vaga. E no final a gente tinha que parar de reclamar e treinar aquilo para conseguir a tão sonhada vaga olímpica. Então, eu e todos os atletas do Brasil e do mundo, os não especialistas de speed, a gente começou a treinar speed. Inclusive, os especialistas de speed começaram também a treinar boulder e via. Então, você vê uma mistura ali. Foi interessante. Eu até escrevi isso num post há pouco tempo atrás, que apesar de speed ser um estilo tão fechado, vamos dizer, né? Sempre o mesmo movimento, né? Você treina aquilo, tal, até nível de motivação, é difícil você estar ali fazendo sempre o mesmo movimento, é muito monótono, né? Mas você acaba transferindo alguns conhecimentos daquilo para a escalada de boulder, escalada em lead também, em dificuldade, né? Em lead, em inglês. E então me acrescentou bastante, assim, como escalador, como competidor. No final eu gostei. Que bom. Preciso falar para as pessoas que estão chegando aqui. Muita gente conhece você, mas pode ter pessoas que não sabem dos seus títulos. E eu acho importante a gente dizer para dar uma dimensão de quem é César Grosso na fila do pão da escalada aqui do Brasil e do mundo.
campeão sul-americano de lead, a gente estava explicando essa modalidade, que é uma modalidade de dificuldade, vice-campeão pan-americano de boulder, vice-campeão pan-americano de boulder de novo, sul-americano, perdão, pan-americano, sul-americano, top 5 pan-americano da combinada. 6 vezes campeão brasileiro de lead, 5 vezes campeão brasileiro de boulder, 2 vezes campeão Master of Boulder, TNF, que é uma competição específica bem importante. E aí, com todo esse... Você me corrige se eu estiver errado aqui Não, o seu currículo, se tiver algo a acrescentar. Não, esses são os principais. E eu vou entrar no tema dessa live central, que é o filme Origens, que está em cartaz no Rock Spirit. Dias 15 e 16 aqui em São Paulo, a gente vai ter a oportunidade de assistir vários deles, inclusive o seu. E esse filme conta uma história, um registro bem importante, e me pareceu bastante emotivo, né? Da sua perseverança para escalar em livre o teto do baú, que é um pedaço da Pedra do Baú. Quem conhece a Pedra do Baú no coração da Serra da Mantiqueira, imagina ali a pontinha da Pedra do Baú, tem um pedaço negativo, não sei se é assim que eu consigo explicar melhor, quer dizer, que faz uma curva para baixo, assim faz um teto. Então, o teto da Pedra do Baú nunca tinha sido escalado em livre, ou seja, não tinha, sempre houve a força da corda para puxar o escalador para cima, e César Grosso foi o primeiro escalador a fazer esse percurso, essa via em livre lá na Serra da Mantiqueira, batizou de Origens essa via que você inaugurou dessa forma. E eu queria te perguntar o que essa escalada tem a ver com as suas origens como escalador, porque eu imagino que esse nome não seja à toa. Não, exatamente. Foi ali a primeira vez que eu fui para a rocha, que eu tive contato com a montanha, assim, né? Coisas que até então a gente só via em alguma revista que chegava no Brasil ou em algum filme VHS. Então, eu comecei escalando na escola, escalada indoor, né? Então, sempre... É engraçado, porque hoje é muito fácil você acessar na internet, ver imagens, escaladores e tal. Naquela época, assim, era às vezes alguma revista, às vezes alguma coisa. Você não tinha onde ver a imagem, era só tinha imaginação. Referência. Exatamente. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fui, primeira viagem, né? Eu tinha 12 anos, acho que a primeira vez que eu fui lá. E eu lembro, putz, da viagem putz, de passar frio e de, putz, escalar lá. Foi uma mega aventura, assim, que eu nunca vou esquecer. Isso foi a primeira vez que eu fui lá, mas depois eu comecei a ir por uns 2, 3 anos, eu ia pelo menos uns 2 finais de semana por mês, assim. E ali que amadureceu a minha escalada na rocha, né? Não só a escalada esportiva, mas a escalada de parede, né? O baú é muito, muito alto. E dali também eu conheci outras montanhas, Salinas, Andradas, enfim. E ali foi a minha formação como escalador de rocha, né? Então eu sempre amei, essa é a palavra, né? O baú. Então não era só para mim mais uma montanha que eu admirava, era onde minha escalada nasceu, vamos dizer assim, quase, né? Uma escalada em montanha, pelo menos. E por mais que eu tenha dedicado aí dos 25 anos que eu escalo, 23, quase que exclusivamente para os campeonatos, eu sempre gostei muito e sempre que pude, escalei na rocha. Mas é o que poucas pessoas entendem, é que quando você está focado no campeonato e tal, você tem que estar treinando no ginásio, então você não tem muito tempo para ir para a rocha, você está sempre dentro do ginásio treinando. E o teto do baú, desde a primeira vez que eu vi ele, que foi em 2001, quando a gente fez em artificial, né? Que ou seja, você vai se pendurando em pedaços que tem ali pendurado e tal. Eu fiz com o meu então treinador em 2001. E isso eu lembro que ficou na minha cabeça, assim, né? Porque o teto, como você falou, é emblemático, né? Você pedir para uma criança desenhar uma montanha, é sempre uma montanha, mas o baú tem um teto, né? Muito característico. Aquela pontinha, inclusive, parece um perfil, assim, de um cara meio narigudo. Então, alguns chamam de nariz do baú, teto do baú, o bico do baú. Então, é uma coisa que te chama atenção, né? E para mim, eu sempre fiquei pensando, falei, putz, mas é possível que seja... E é no final ainda, né? Nem no começo, escondida. É uma coisa lá em cima, virada para o baúzinho ainda, que você vê seja de São Bento, seja de Campos de Jordão. Enfim, é uma linha que eu falei, putz, eu quero escalar, quero livrar ela, né? Escalar como eu sei escalar, enfim. Isso um desejo, então, antigão seu.
que foi amadurecendo. Na verdade, essa primeira vez que eu vi o teto e me passou pela cabeça era uma coisa utópica, assim. Eu falei, nossa, né? Quem sabe um dia alguém escala isso, né? Não Uhum, tinha uhum. maturidade em todos os sentidos para escalar aquela via ainda. E, e já quando eu estava morando aqui, algumas vezes que eu fui para o Brasil, fui sempre para São Bento e tal, e isso foi amadurecendo. A penúltima vez que eu tinha ido para o Baú, já estava morando aqui, foi em 2016, eu já fui com esses olhos e olhei de longe e tal, falei, putz, ainda não sei se é possível, mas eu acho que eu já estou pronto para tentar. Uhum. Então, aí conversando com o Eliseu, porque ali, como o próprio filme conta ali, não é uma falésia assim que você chega e basta alguém te dar segue e tal, e você vai. Então, alguém que tenha um conhecimento do local, que é muito específico, Uhum. conhecimento técnico, eu tive que, né, trocar algumas proteções, enfim, foi uma coisa muito mais complexa do que só a escalada Sim. em si. Você Então, teve foi que difícil. preparar, só para eu explicar para quem está assistindo, teve que trocar todas as proteções que eram antigas, tinham mais de 40 anos, né? Ó, tem Ali. uma aqui, ó, inclusive, Ah, que legal, esse de recordação. é o Super meu, legal. não sei se dá para ver, Amuleto, amuleto. Então, por exemplo, nessa chapinha aqui não dava para cair, né? claro. Nem a pau, imagina. Já Então, era. ela Então mal. você teve que limpar a via, né? Depois, quem tiver a chance de assistir no Rock Spirit vai ver todos esses detalhes, mas para quem não puder ou tiver curioso para saber, teve que limpar toda a via, trocar todas essas ferramentas para poder suportar o seu peso caso você caísse, né? Então teve um trabalho aí, uma pré-produção bem intensa na via, né? É, exatamente. Então, eu troquei, não cheguei a trocar todas, porque tinham vários protetores, então eu troquei as que eu achei que eu precisaria para escalar, para Uhum, manter a via, vamos dizer, original, do jeito que era. Enfim, quem quiser se pendurar nesse tipo de chapa ainda tem lá. Mas sei. no total, eu troquei, são mais ou menos 40 metros de via, troquei, que eu usei são Uhum, oito proteções tem mais de 20 ali, 20 e poucas. As uhum, que eu vi, quando eu fui me pendurando ali, eu vi que aquelas eu ia precisar cair nelas. uhum, Então tudo isso foi especial. Então aí eu precisava de alguém, eu chamei o Eliseu, que era uhum. quem eu confiava, enfim, conheço ele há décadas. A gente vai falar E um pouquinho dele já já. então aí eu estava sempre, o ano passado putz, eu competi muito, mais de 20 campeonatos. Ele também estava sempre empenhado, viajou e ele com os alunos da Rocha e tal. Então foi um momento que ele tinha um tempo livre, umas semanas mais tranquilas, era o tempo que eu tinha no calendário também, depois da Copa do Mundo e antes de começar a treinar para o Pan-Americano. Então era aquele mês de outubro. Uhum. Então a gente Outubro do ano fechou passado, 2019? 2019. Certo. E aí fui lá e aí foi tudo isso que o filme conta. Que a gente tem que tomar. Eu quero falar do filme, mas não posso dar spoiler do filme. Agora, então, entre você se planejar, tirando a parte do sonho, a parte da projeção, entre planejamento, a execução e a pós-produção, agora falando do filme mesmo, que foi registrado e tudo, quanto tempo total de projeto? Vocês sabem, mais ou menos? Bom, de filmagem foi ali um mês filmando Uhum. e Uhum. o filme foi ficar pronto só em fevereiro, na verdade. Ah, até Teve que uma foi outra rápido. versão. Primeiro teve uma outra versão entre nós, eu, o Murilo da Sem Limites, que é que produziu o filme, Uhum. Uhum. e, e depois, enfim, do feito, de todas as imagens, a gente viu que a gente tinha algo grandioso, assim. E a gente, na verdade, conversou antes com alguns diretores que fizeram, vamos dizer, um teaser do filme, e a gente não gostou de um, não gostou de outro, e afinal o diretor o Dudu, que foi que fez toda a montagem junto com o Murilo, que a gente gostou. Então isso também demorou até a gente achar algum diretor que também entenda de escalada, porque às vezes Claro, o né? diretor é bom, mas colocar o drama que foi realmente, né, o Uhum. valor que teve aquele feito, acho Uhum. que só alguém do meio do esporte Claro, que ia conseguir contar. E sim. aí depois toda a parte comercial também, a gente conseguiu patrocinadores, que é a Prudential que patrocinou o filme, também promoveu, enfim. Uhum. E que bom que agora está no Rock Spirit também. Sim. Bom, e falando justamente desse drama, quem manja e assiste um pouco de filmes de escalada está acostumado com essa tensão e com essa insistência que é preciso haver na maior parte dos grandes feitos da escalada que a gente tem a chance de ver registrados, né?
muitos deles não são registrados. Então, nesse caso específico, foram 22 dias tentando concluir a via, enfrentando várias situações, né, climáticas muito difíceis e complexas. O próprio Eliseu fala isso no filme, né, de como o baú é um microclima ali, então você não pode muito se pautar nem pelas previsões de Campos do Jordão, nem de São Bento do Sapucaí, pode virar de uma hora para outra, isso é muito complicado para né, toda a logística que isso implica, né? Então, administrar essas condições que você estava falando, que são as imprevisíveis, que dentro de um lugar fechado não tem, e mais a própria ansiedade e a pressão interna o tempo todo ao longo desses 22 dias. Você disse que no filme você disse que esses sentimentos são um pouco parecidos com os sentimentos que você lida nas competições. Esse treinamento para essa perseverança, ele vai acontecendo com a experiência, ou você de fato tem técnicas de treinamento para continuar perseverante quando as condições não são as melhores e quando você tem que insistir? E te pergunto, ou então, sei lá, você nasceu com isso? Isso veio de fábrica? Você treinou isso ao longo da vida? Qual é a tua relação com a pressão psicológica que a escalada impõe? Eu acho que é um pouco de tudo. Eu, por natureza, eu sou tranquilo, quem me conhece sabe, não difícil me estressar por alguma coisa. E também muitos anos treinando e competindo, eu acho que é meio que uma seleção natural também. Você vai fortalecendo aquilo, né? Você tem que saber lidar não só com a pressão, principalmente com a autopressão, né? Então, só fazendo uma analogia, você treinar todo dia, ou toda semana, horas, 23, 25 horas treinando para, de repente, chegar num campeonato que você tanto almejou e escorregar um pé, que nem já aconteceu. Então, é uma frustração, que você precisa saber lidar, reverter aquilo como força para a próxima. Então, você trabalha muito a paciência também, né? Dentro da escalada, dentro do montanhismo, né? É um dos fatores que desde o começo da escalada eu aprendi. Ali no baú, esses 22 dias, foram 22 dias que eu subi lá, né? Na verdade, que eu fiquei lá foram mais. Então, tiveram dias assim, tipo 3 dias seguidos, chovendo, que a gente nem subiu. Então, só no quarto dia que a gente foi subir e a gente chegou lá e começou a chover várias vezes. Que a gente subia, fazia Faz a todo trilha aquele rolê. toda. Eu chegava lá, começava a chover, falava pro Eliseu, falei, vou dar um pega ali, porque já é o quinto dia que a gente vem aqui, começa a chover, vai na chuva, pelo menos eu pego, não perco a movimentação, né? Sim. Então, nisso eu tive que trabalhar a paciência como nunca, assim, porque a previsão também, como o filme conta, o baú tem um microclima, realmente, né? Que se você analisar a topografia ali geologicamente, tem é quase que uma divisão de 2 vales ali. Então, se olhar a previsão de Campos ou de São Bento, que são os 2 municípios vizinhos ali, não tem nada a ver com o que está acontecendo no baú. Então, o mais fiel era eu de manhã ou tentava olhar para o baú ou ligava para um amigo meu que tem uma casa no pé do baú. Então, várias vezes aconteceu dos 2 casos, de estar sol ali onde acordei, que eu estava ali no alojamento do Eliseu, e ele falou, aqui tá caindo o mundo. Ou o contrário, tava chovendo em São Bento, chovendo forte, e ele mandou um vídeo, eu falei, não, você tá zoando. Que doideira, meu. Eu falei, não, cara, tá sol aqui. Que loucura. Então, e várias vezes a gente já arriscou. Eu com o Léo também, que teve junto sempre, eu falei, putz, Léo, tá chovendo aqui, mas falaram que tá sol lá, vamos lá? Ele falou, putz, vamos lá. Chegou lá e rolou a escalar, por exemplo. Foi uma das vezes que eu quase encadenei e caí no final também. E se a gente fosse basear pelo aplicativo de meteorologia ou pelo tempo que estava em São Bento, a gente não ia sair de casa. Então, isso foi uma grande dificuldade, porque era todo dia realmente um tiro no escuro, assim, uma roleta russa, vamos lá, putz, vamos. E encontrava o clima que tinha. E ali é perigoso porque já muita gente tomou raio, já muitas mortes ocorreram por raio, ali é um para-raio absurdo mesmo, então esse que é o perigo de lá, né? Muita gente perguntou, mas dá para você tentar na chuva, e aí você ensaiava ela, e um dia que tava sol, você ia lá só para encadenar. Aí você responde, dá, vai você lá, então, tenta. Você não tenta, experimenta. Fisicamente não dava escalada molhada. Cara, o risco de tomar raio lá é muito grande. Quem conhece o baú, e principalmente o baúzinho, que é mais acessível, em cima do baúzinho, se andar, você vê várias marcas de raio, assim, que tem de rocha quebrada.
Que É de doido. maio que cai lá. Então é perigoso mesmo. E você, o fato de ter uma equipe acompanhando, como eu estava falando, muitos feitos são registrados e vários outros não são. Você tem, por acaso você tem esse, por acaso não. Porque você colocou empenho e fez disso um projeto, você tem esse registro. O fato de ter uma equipe lá do seu lado é um fator complicador ou ele acaba servindo de estímulo, porque na verdade você tem que meio que correr porque tem uma equipe ali e tal. Como é que funciona isso para você? Eu acho que pesou para os dois lados um pouco. Eu vi que todo mundo estava cansado, então eu me sentia, né, de certo modo, mais pressionado. Putz, o Eliseu tá cansado, o Léo estava indo com a gente, o Murilo também, muito cansado. Uhum, Cansado em todos os sentidos, né? Psicologicamente, fisicamente, porque também tinha que subir com muito peso e descer com uhum. muito peso todo dia. Putz, Eliseu lá com os alunos, tendo que administrar o horário e tal. O Murilo estava com um filho com 40 dias em casa. Ixi. O Léo também, que é médico, meu, tendo que rearranjar a agenda dele. Então, eu sou muito grato a todos eles e por isso sentia muita pressão. Sabia que tinha que concluir logo aquele projeto. Uhum. É, então, isso também, de certo modo, me dá uma pressão, mas eu sei tornar ela positiva, né? Como se fosse, sei lá, uma torcida, assim, tá todo mundo, Certo. eu e todo mundo querendo que isso se conclua. Uhum. É, mas, não sei, para mim é meio natural lidar com isso. Eu vi que tava todo mundo querendo muito aquilo, né? Uhum. Então, não é que eu não deixo me influenciar, mas eu consigo tornar isso positivo, assim. Como um time, né? Quase vira um time Exatamente, ali. como um time. Eu tava ali só representando todo mundo. E quando você assiste a essas cenas, como é que você se sente? Como é que é se ver em ação? A gente, tem muita gente, assim, um exemplo bem bobo, tem muita gente que odeia se ver em vídeo falando, se acha esquisito, acha a voz estranha e tal. Eu nunca pensei num atleta que consegue depois ver todos os movimentos, se você fica procurando erros, ou se você fala, nossa, como é que é sair do seu corpo, né, e ver o seu corpo em ação ali? Eu também tenho um pouco disso de me ver, a voz é estranha. Mas isso, Mas isso do é um ponto de detalhe. vista da performance mesmo, Não, então. sabe? Ter a chance de se ver, de ver Não, você eu, ali eu funcionando. assisti antes do filme sair e tal. Quando o Murilo me mandou, falou: Meu, isso aqui eu acho que é a versão final tal. Porque a gente teve, sei lá, umas 5, 6 versões com outras cenas que não entraram, enfim. E. Nossa, eu sinceramente, e olha que eu chorei já no feito. Eu sou meio frio para isso, mas eu me emocionei de ver o filme. Claro que eu Ah, sabia toda a deve ser. história. A Tati, minha esposa, ela chorou também, enfim. E o Murilo também, falou com a esposa dele também. E todo mundo Aham. que estava lá, a gente sabia da história. Então, depois que o filme lançou, muita gente me escreveu que se emocionou, tal. Foi muito, acho que juntaram duas coisas, que foi o feito em si, né, modéstia à Uhum. parte, acho que foi um feito grandioso, enfim, livrar uma via desse grau, que eu não imaginava que ia ser esse grau, um 11B Uhum. brasileiro. Uhum. E paralelo a esse grande feito, teve um grande registro também, que o Murilo Uhum. foi incrível nisso. Então, ele estava filmando tudo, às vezes quando eu estou concentrado, eu queria o feito, e ele preocupado com as imagens e tal. Então, quando sai o resultado, você vê que toda aquela preocupação e aquelas engenhocas dele funcionaram assim exatamente como ele visualizava. A Então, combinação é muito legal, né? exatamente. Então, é, eu já assisti várias vezes, antes do lançamento, depois do lançamento, eu assisto constantemente. Eu vou dar um spoiler só, tá? Não, Só uma, vai, uma, pode uma, mandar. uma coisa que eu acho que eu vou estragar um pouco a surpresa, mas tem um momento no filme que achei super bonito, que é um registro de você repetindo os movimentos que você ficou ensaiando, que você já tinha decorados ao longo daqueles 22 dias, e a gente sabe que vocês, escaladores, realmente estudam esses movimentos e simulam eles no ar várias vezes. E aquilo parece realmente uma dança, né? Da maneira como foi retratado, e é uma dança. Você tinha cada movimento decorado como uma coreografia mesmo? Eu posso falar agora, cada movimento, cada pé. Juro por Deus. Que Verdade. doideira, É meu. muito. Talvez para quem assiste não sabe, mas tanto na competição, eu várias vias, vários campeonatos
sei lá, final do Pan-Americano, eu lembro, por exemplo. Então, e ainda mais no baú, que eu tentei várias vezes, no campeonato tem uma Uhum. tentativa só. No baú eu fiquei um mês tentando a via. Então eu consigo imaginar o grip de cada garra, de cada Que legal. movimento, assim. Então, essa visualização, né, essa mentalização da via é importantíssimo, porque você prepara o teu cérebro, né, a tua parte neuromuscular, ela treina aquilo, né? Para Então, você executar começa na hora. para executar com a maior perfeição possível, né? Dentro daquela estratégia, enfim. Então, eu consigo realmente fechar o olho, imaginar toda a movimentação, exatamente como ela é, com cada detalhe, desde o, sei lá, do cheiro do lugar, quando eu visualizava naquela cena, por exemplo, que eu fazia, seja quando eu estava descansando na casa do Eliseu, ou antes de entrar mesmo para uma tentativa oficial, eu visualizava, mas assim, com todos os detalhes. Então eu sabia que tinha que fazer esse movimento, puxar nesse ângulo, quando eu pegava ali, o vento que vinha do norte já parava, então eu tinha mais Uhum. estabilidade no movimento. Então, o quadril, como ele tinha que ir para encaixar naquele movimento, o quão tijolado, né, que a gente chama, quão cansado o antebraço ia estar já no final e ainda assim, tudo Sim. isso visualizando. E aí, quando você Gente, é escala, igual é real. dança. Porque se você perguntar para um bailarino consegue reproduzir agora a coreografia que ele ensaiou para o espetáculo do ano passado, né? É, Acho que é bem parecido nesse sentido, assim. É uma coreografia mesmo ensaiada, treinada, que você pode reproduzir, não importa quanto tempo depois, de tanto que você treinou, né? exatamente, fica no HD, né? E não é só Exato, a movimentação física, mas é toda a sensação de cada movimento, né? Então eu tinha mais ou claro. menos como eu conto na via, a primeira parte era fácil, então até a parte mental ali, se tinha Era se um algo respiro, era o vinha, momento de você respirar um pouquinho, era esse começo. Você tinha o é, começo para esquentar. Aí tinha exatamente, um crux ali no meio do caminho. No final você não podia muito relaxar, porque também tinha outro. Então não dava exatamente. só porque estava chegando já respirar, porque senão você não ia É, concluir. Era bem complexo mesmo. então se tinha para cada sessão da via, para cada movimento, um mindset ali diferente e tal. Eu no bot, por exemplo, era potência máxima ali, não podia dar migué, que senão ia cair. Uhum, E isso é a mente que vai coordenar, editar tudo, né? sim. E a gente falou bastante aqui do Eliseu. As pessoas, só para deixar claro, o Eliseu Frechot é um dos nossos montanhistas mais respeitados aqui no Brasil. Foi o cara que ficou fazendo a sua segurança e te dando vários tipos de suporte nesse feito, né? Eu queria saber o que você aprendeu dessa convivência intensa nesse um mês do lado do Eliseu, se teve alguma grande lição, se você dá para sintetizar uma grande lição que você aprendeu com o Eliseu? Muitas, né? Acho que toda essa vivência com ele ali, que não era só na montanha, né? Mas a gente ficava junto ali e tal. Fiquei no alojamento que ele tem ali para os alunos em São Bento. Então, na verdade, de como escalar a via normal, como ir mais rápido, como ir mais seguro, a técnica de descensão, onde rapelar. Então, são vários detalhes que otimizam seu tempo, que Uhum, fazem a escalada ser mais segura. São várias coisas, né? Desde o modo de como trocar as chapas, né, do uhum, direcionamento delas, enfim. É, um beta, a gente fala beta, né, na escalada, dica, né? uhum. Importante foi logo, bom, tem o teto, e logo depois do teto tem a virada, aí eu faço mais uns 15 metros que chego no topo. Então, uma das dificuldades, quando estava chegando lá em cima, era todo o atrito que a corda fazia, né? Ela te puxa, né? É o, é Tem o, um o mega recurso. arrasto, assim. Sim. E tanto que no final eu fazia, dando mais um spoiler, né? Eu chegando já na É? parte que eu sabia que não ia cair, quem viu lá, eu soltava a corda e chegava ali em cima sem a corda, porque já não tinha como puxar a corda lá para cima. Uhum, E, e normalmente a gente alonga as costuras para a corda ficar do modo mais linear possível, né? Se você deixar muito uhum, curta, ela fica fazendo zigue-zague. uhum. E a primeira costura, na verdade, depois do teto, que também era longa, ele falou, putz, deixa curta, né? Que é uma coisa contraditória do atrito. Ele falou, não, deixa curta, porque ela não vai afunilar no teto e Uhum. vai dar menos atrito. Putz, uma coisa que eu nunca ia ter sacado, assim. Então, uma visão de muita experiência na Sim. montanha, enfim, que realmente fez uma diferença.
Eu senti, quando eu encurtei ali, eu senti um arrasto a menos. Então, dentre várias coisas, essa acho que foi a principal, assim. Tem alguém te mandando um recado aqui, falando que estava lá. Estava em São Bento do Sapucaí na semana que o César mandou a via. Todo sucesso Valeu, para você. Que legal. obrigado. E você diz que essa foi a realização maior da sua vida como escalador até esse momento. E com essa conversa toda fica bem claro para todo mundo o porquê, né? Tem uma ligação emocional, tem uma ligação com o início da sua vida como escalador, todo esse tempo para conseguir alcançar isso, um feito inédito. Então, tem mil motivos para realmente elevar isso a uma categoria de realização maior. Tem outras escaladas míticas aqui no Brasil que você tem vontade de fazer? Porque eu acho também que a gente fala todo mundo sonha em escalar fora, sonha em escalar na Espanha, digo, os escaladores, né, que são experientes e tal. Aqui no Brasil, a gente tem escaladas míticas com as quais a gente possa sonhar? Nossa, várias. Bom, eu tenho algumas, mas acho que cada um deve ter a sua especial, né? Então, no Brasil a gente tem, sei lá, desde boulder, que é a escalada mais curta, você escala num bloco de 2 metros, até a escalada de parede, de grandes paredes. A gente tem em todo, por exemplo, interior do Rio de Janeiro, em Salinas mesmo que eu citei, uma parede de 700 metros, ou a Pedra Riscada, enfim, e várias outras paredes. Eu acho que sim, tem muita coisa, né? Qual é Acho uma que, que você gostaria de fazer? putz, tem várias. Agora não vem nenhum. Só porque eu perguntei, né? Voltou o vídeo. É. Não, tenho algumas. Eu não sei se parede mesmo, mas em Salinas existem algumas vias extremas para escalar ou para serem liberadas. Salinas é esse pico que eu estava falando, de 700 metros. Mas não sinceramente parede nesse estilo, como eu fiz no Baú, né? De uma escalada de via longa e tal. Mas existem várias outras falésias de via esportiva para serem exploradas, para o grau ser aberto. Outros estados, o Brasil é gigante, tenho certeza que tem muita falésia, até porque eu já sondei, já vi que em vários estados que eu nunca ouvi falar de nenhum escalador, existem paredes grandes que, a princípio, pelas fotos e vídeos, parecem tão imponentes quanto o Baú, por exemplo, ou mais. Então, eu acho que é muito de explorar ainda, né? Não tenho nenhum projeto agora assim em mente no Brasil. Enfim, outros por aqui, por enquanto. Mas eu sei que tem muita coisa para explorar no Brasil, desde boulder até parede. E você tem algum outro projeto já meio encadeado para os próximos anos? Pode ser um projeto de filme, você tem vontade de fazer outro filme? Você gostou dessa história? Putz, eu adorei. O Origens, na verdade, aconteceu muito assim, foi muito natural, né? Então, foi a vontade de ir, não começou do outro lado, vamos fazer um filme, então o que eu posso fazer para ser um filme legal? Foi o contrário, eu já estava indo, falei com o Murilo, apresentei o projeto, ele curtiu, e acho que por isso ficou bonito, eu acho, pelo menos. Mas eu gostaria de fazer um outro filme, desde que seja assim, pelo menos do meu ponto de vista, algo grandioso, especial, né? Que conte realmente uma história interessante, bonita, de superação, enfim. Eu aqui na Itália tenho alguns projetos, como eu falei, tem muita rocha aqui, então desde via esportiva até via em parede, que eu estou vendo, existem muitas paredes por aqui. Parede que a gente fala é parede alta, né? Parede de dormir na parede, né? Como falar no Baú, por exemplo, ou Salinas e outras paredes. E tem aqui nas Dolomitas uma via que eu já perguntei para os conquistadores como que é a via e tal, eles falaram que é viável, repetir a via, né, tentar fazer a via como eles fizeram. Então é um dos projetos que eu tenho. Não posso falar ainda mais detalhes, mas se for para frente eu vou divulgar. Sim. Não, eu imaginei que você não pudesse falar, mas você tem coisas projetos nos quais você vai trabalhar nos próximos meses. Sim, tem. Certo. E o cenário da escalada brasileira, como é que você avalia hoje? Quando você começou, a gente sabe que, a gente estava comparando São Paulo com a sua cidade aí na Itália, tinha acho que tinha um ginásio de escalada aqui e talvez 4 no Brasil, se eu não estou enganada, algumas décadas atrás.
E isso mudou, se desenvolveu. A gente tem alguns nomes muito importantes hoje na escalada. Então, eu queria que você que atravessou essas décadas vendo a evolução, como é que você avalia em que ponto a gente está aqui e tendo como referência também esse cenário que você vive tão de perto aí na Europa? A escalada vem crescendo muito no mundo inteiro e eu acho que no Brasil ainda mais, assim, porque é exponencial. Justamente por ter esse... Então, eu vou falar da escalada indoor, né, que é uma Uhum, coisa mais, vamos dizer assim, comercial, o mercado da escalada, o mercado outdoor, na verdade, né? uhum, Há muito tempo atrás era relativamente forte, depois ele teve uma crise, o mercado outdoor em geral. A gente tinha, por exemplo, a Adventure Sport Fair, que teve a cair, depois agora está voltando, vai voltar, enfim. Falando da escalada especificamente, como você falou, a gente tinha poucos ginásios, alguns até fecharam nessa crise, só que muito mais dos ginásios que fecharam, hoje a gente tem ginásios abertos, né, que reabriram nos últimos anos em São Paulo e em outros estados, vários, né? Eu sei de outros que vão abrir ainda uhum, no Brasil e na América Latina. E, inclusive, ginásios grandes, de grande porte. É, Isso só a escalada indoor, mas a escalada outdoor também. Então, novos points de escalada, de boulder, de via, de parede, inclusive. Então, quando eu saí do Brasil, que foi em 2013, era sei lá, no final de semana não eram muitas as falésias ou os lugares para escalar o via, o boulder, enfim, para escalar na rocha. Hoje você tem vários lugares que você pode ir no final de semana, sim. de São Paulo, pelo menos. Eu sei que no Paraná também, Santa Catarina também, no Rio Grande do Sul também, enfim, E vários. isso por uma questão que das pessoas terem tido acesso a esses lugares, porque os lugares estavam lá, eles Eu não acho, desapareceram, mas é, o que faz com que o que permite um fluxo de pessoas a esses lugares? eu acho que como um todo vai se popularizando. Então, a gente tem as pessoas que têm o primeiro contato ou em algum ginásio, alguma parede simples, ou num clube de escalada, por exemplo. E enquanto mais gente em algum pico, ou no ginásio, ou no ginásio, aí vai crescendo de forma comercial outros ginásios, ou ginásio Uhum, abrindo outras unidades. E mais pessoas na falésia, isso naturalmente impulsiona a explorar mais, a ver outra falésia, outros picos de boulder, como por exemplo São Paulo tem vários picos de boulder agora, quando eu uhum, fui embora era um, talvez Ubatuba, enfim, hoje tem vários outros. uhum. Então, eu acho que a popularização do esporte naturalmente vai impulsionando a galera que, claro que não é todo mundo que sabe conquistar uma via lá na falésia e abrir via ou abrir Sim. boulders, mas mais gente toma conhecimento, de repente, mais gente tomando conhecimento, de repente ficou sabendo uma falésia na cidade do primo, que fala, putz, talvez dê para escalar ali, leva alguém que tem mais conhecimento e é um point novo, por exemplo. Isso com falésias ou picos de boulder também, que no Brasil eu acho que vem se popularizando mais do que O falésia, boulder. até por um ponto de vista geográfico, assim, geológico, a gente tem menos falésias, como tem na Europa, só Uhum, que muito mais pico de boulder do que tem aqui na região que eu tô, por exemplo. sei. Você fica com saudade Pô, muito, dos boulders? muito. Ah, do boulder, pô, tô na Itália e tal, e eu moro, como eu falei, no norte da Itália, né? Aqui já é quase, aqui, historicamente, há 100 anos atrás, era a Áustria. Sim. Então, os trentinos Tinha, são por isso que eu mais... falei de Trieste, porque Trieste tinha um porto, né? Que foi um porto, uma disputa entre a Áustria e a Itália. Não tinha só Sim, Veneza, tinha esse exatamente. porto importante ali. Na verdade, todo o norte da Itália, também Sim. Trieste, também, enfim, Vale d'Aosta, enfim, todo o norte da Itália foi o palco da Primeira Guerra, mais do que a Segunda, a Primeira Guerra. Isso, tem uma influência bem grande, né, austríaca. Exatamente. Então, aqui era a Áustria, então eles têm, você vê a arquitetura, a gastronomia, é tudo austríaco. Se for para a Áustria, é igual. Então, Uhum, eles têm essa cultura. E aqui o Trentino, né, a região do Trentino, são vales, né, por isso tem uhum, tanta falésia também. Então, eles têm ainda essa cultura enraizada. Cada vale fala o seu dialeto, eles são mais fechados, né? Se for mais uhum. para o sul, ali para Calábria, muda totalmente. Mas aqui eles são mais fechados. Então, nós brasileiros aqui, tem outros brasileiros que moram aqui também, a gente sente mais falta, assim, às vezes que eu vou pro Brasil, de repente, nossa,
chega e dá um abraço, assim, que é... Bom, hoje, agora, ainda mais rápido. Agora ninguém tá dando abraço em ninguém, né? Agora estamos todos austríacos. Exatamente. Mas quando podia, assim, era... Ou mesmo escalando, assim, que a gente chama no Brasil a vibe, né? A galera, pô, vai lá, tá bom, tal. Aqui não tem, assim, a galera mais fria, tal. Então, são os dois lados da moeda. Você chegou a pegar o período mais crítico da pandemia aí na Itália? Você estava aí? Peguei. Eu voltei do Pan-Americano. Eu cheguei aqui no dia 10 de março e no dia 11 foi decretado o lockdown nacional. Então, a gente não podia sair de casa para nada, absolutamente nada. A gente podia ir no mercado com uma permissão especial, que tinha que preencher o horário, o trajeto, em qual supermercado, e polícia na rua, parando e dando multa. E se era incidente, era prisão. Então, foi bem rígido mesmo. Bem rígido. Eu, por sorte, Vocês escaparam, tanto você quanto a Tati passaram incólumes. a gente não saiu daqui e isso e não pegaram. Vocês não pegaram? Não pegamos. Bom, a gente não teve nenhum sintoma, mas tem muita gente que é assintomática. A gente não fez o teste, mas a gente não teve sintoma nenhum. E, bom, a Lombardia, que foi o epicentro aqui, né, do coisa, está a 80 quilômetros. Então, aqui, Arco, que é uma cidade onde tem muitos idosos, vários morreram também. Então, foi bem, principalmente no começo, assustador, porque não sabia, né, a letalidade que esse vírus poderia causar. Não tinha referência, né? Um ebola. A gente pelo menos, quando começou a se preocupar com isso, a gente tinha justamente a referência da Itália e da Espanha, e vocês não. Aí na Itália, vocês estavam vivendo ao vivo. Então, na Itália, no começo, o percentual de casos para morte era de 20%, altíssimo, né? 1 a cada 5 morria. Então, era assustador mesmo. Sim, claro. Então, isso também ajudava a galera. E você vê que na Itália a galera seguiu mesmo, assim, ninguém saía de casa e tal. Por sorte, a gente tem uma cadelinha, então, por lei, eu poderia sair até 80 metros de casa. Então, era isso que me fazia sair, assim, 80 metros de casa e voltava para descer com ela. Mas, se não, era uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias no mercado. Luva, máscara, tal, documento, pegar aquilo, voltar para casa, lavava tudo e tal, e ficava aqui dentro de casa. Então, eu tentava treinar aqui dentro de casa. Foram 60 dias, né? 58 dias. Fechadões aí. Absolutamente fechado. Literalmente, saindo só uma vez por semana e 3 vezes por dia, assim, 80 metros e só, assim. Eu moro num apartamento de 45 metros quadrados. Então, eu fazia exercícios no tapete, enfim, via filme, lição, lia, treinava no fingerboard, né, com aquela espécie de, tipo uma barra que a gente tem, só que de madeira. Segurando ali. Exatamente, para fortalecer dedo, antebraço, e isso também faz parte da escalada, né? Então, ter paciência, saber esperar. Então, isso eu acho que ajudou também. E agora vocês conseguiram voltar com o ritmo normal de vida aí? Tá tudo estabilizado? Vocês estão numa boa? Aqui tá absolutamente normal. Você tem que usar máscara no mercado, mas tirando isso, absolutamente normal. Assim, sei lá, bar, restaurante aberto, absolutamente normal. Assim, se não fosse as pessoas que você vê no mercado de máscara, você nem ia lembrar que teve a pandemia. Espero que no Brasil volte logo assim também. A gente acho que não tomou as medidas tão rapidamente, nem do jeito que deveríamos. Então, acho que a gente vai ficar mais tempo de castigo por conta dessas medidas, né? Infelizmente, vamos prolongar. Se a gente tivesse feito talvez coisas mais eficientes ou de um jeito mais intenso, a gente teria ficado menos tempo. Mas agora é isso aí, é o que temos para 2020. Mas isso vamos aí. todo mundo junto. O Brasil é muito grande também, né? Difícil de conseguir. Eu tenho um irmão em Portugal que vive outra realidade, um paísinho pequenininho, bem mais fácil de controlar. A gente está aqui na luta ainda. Bom, o Instagram está me avisando aqui que o tempo está acabando. Eu agradeço demais a conversa, foi ótimo falar com você. Fiquei super feliz de ter visto o seu filme em primeiríssima mão. E convido todo mundo a assistir não só o filme do César Grosso, Origens, como vários outros, os melhores documentários de vida outdoor do mundo, no Rock Spirit Go Fit desse ano, 10ª edição do Rock Spirit. Fiquem ligados. Sigam a página do Rock Spirit no Instagram para saberem mais informações. Eu sou a Maria Clara. Este meu convidado é o César Grosso, um dos maiores nomes da escalada do Brasil. Muito obrigada para todo mundo que participou dessa conversa. César, tudo de bom para você, para Tati.
A gente se vê Muito numa obrigado. próxima. Valeu, Valeu. obrigado a Tchau. vocês. Tchau, tchau.